Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, Pastor Divino Silva falando com você ao vivo sobre lideranças ou liderados. O livro de Josué, ele descreve a conquista e a divisão da terra de Canaã. Quando termina o livro de Deuteronômio, já inicia o livro de Josué. O nome Josué quer dizer Javé ou o Senhor é salvação, neste sentido. Você observa que nesse capítulo 1, verso de número 10, Josué, aquele dá ordem aos príncipes do povo, seriam os oficiais que estavam na parte da administração do povo. E depois você vai ver já no verso 11, que ele dá ordem para o pessoal, o povo, passar pelo meio do arraial, porque dentro de 3 dias vinha a questão de toda a provisão, e a provisão era a provisão de Deus. Então nesses versos de número 10 e o verso de número 11, nós vamos entender que Josué já não estava aqui como aquele guerreiro da espada, da lança, do escudo. Ele estava como aquele porta-voz de Deus. Às vezes a gente quer usar certas armas no meio de uma liderança ou de uma situação, e o que precisamos mesmo é entender a voz de Deus. É falar como o pastor Marinaldo falou num vídeo agora há pouco, sobre promotores da paz, é procurar a paz e saber que a provisão vem de Deus. E também contar com alguns oficiais. Josué chama os oficiais e delega a eles funções dentre o povo, ou seja, eles já eram administradores nas suas tribos ou nos seus povos, mas Josué, aqui ele traz a evidência clara que um líder não pode realizar tudo sozinho, nem mesmo se tiver a capacidade, mas não pode realizar tudo sozinho. Então ele delega a função. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo. Era para os oficiais ordenar o povo, já não era Josué. Josué ordenava aos oficiais, ou seja, aos administradores, e os administradores administravam. Então você percebe aqui que Josué não estava mais como aquele guerreiro da espada, o que lutava, o que feria. Sim, ele estava como o porta-voz de Deus. Aquela mesma ramificação que você via de Moisés, você agora estava vendo esta liderança em Josué. É isso que o povo precisa ver, é a liderança e também o partilhar com os demais administradores. Quanto mais você descentraliza, quanto mais você organiza povos, organiza administradores, oficiais, mais liderança você vai ter. Aquele líder que é centralizador, que tudo tem que ser ele, por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez, só Jesus, que está em João capítulo 1, versículo 3. Mas o Josué aqui, ele traz o que? A ordem de Josué ao povo era administrar. Não era simplesmente a espada, era administrar. Então nós vamos entender aqui que além de compartilhar, tinha que vir mais tarde o entendimento e o pensamento sobre a questão de repartir a terra, que no caso é a divisão, mas antes da divisão vinha a conquista. E Josué precisava primeiro conquistar o seu próprio povo. Quem que Josué deveria conquistar? Primeiro os príncipes. Eram os administradores, eram aqueles que faziam a diferença no meio do povo, eram outros líderes que já eram liderados por Josué. Então o que nós aprendemos? Precisamos de oficiais para fazer a obra de Deus. Ninguém consegue fazer a obra do Senhor sem os seus oficiais, ou sejam, administradores. Então fica só uma dica: descentralize, não centralize. Descentralize, compartilha, e Deus fará você ter grandes conquistas e vitórias. Ao fundo musical de Val Lopes, o tecladista, encerro mais um vídeo sobre lideranças, ou líderes e liderados. Se inscreva agora no canal do YouTube de Pastor Divino Silva, está aí,
PR Divino Silva, Instituto Vida Pro e Vida. Tudo de bom para você.